Terceira aula, é isso mesmo? Isso. Amém. Então, papel, caneta, Bíblia, tudo isso na mão. Nós vamos iniciar a nossa terceira aula. Amém? Então, por gentileza, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Esse é o texto que será o inicial de hoje. Nós vamos correr por esse texto. Atos, capítulo de número 6. Vamos ver aí que esse texto acrescenta aquilo que nós já temos aprendido por esses dias. Amém? Atos, capítulo 6. Podemos ler? A partir do versículo 1. Assim diz: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Amém? Todos pegaram o esboço aí já? Então vai chegar aí a sua mão o esboço da aula de hoje. E nós faremos a leitura da introdução. Tá? Então, o nosso tema hoje é qualificações e atribuições para o diaconato. Tá bem? Então, nessa terceira aula, nós estamos ainda falando sobre o diaconato. E o diaconato, como sendo um ofício, tem qualificações e atribuições. E nós vamos ver isso hoje nessa aula com base em Atos, capítulo número 6. Tá bem? Então, vamos lá. Todos pegaram o esboço aí? Vamos ver a introdução? Todos juntos, pode ser? No 3, 1, 2, 3. Até aqui, aprendemos sobre as qualificações para o diaconato em 1 Timóteo 3. Nesta aula, examinaremos os textos de Atos 6 e nos auxiliará a entender mais os assuntos relacionados a este ofício. Isso aí, então, nas últimas 2 aulas nós trabalhamos o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, falando sobre as qualificações para o diaconato. Hoje nós daremos continuidade a isso, mas também falaremos sobre as atribuições. Tá? Estávamos em 1 Timóteo 3, agora vamos para Atos, capítulo 6. Vamos lá, primeiro tópico, o que diz aí no primeiro tópico? Moral de boa conduta. Na parte azul, número 1. Qualificações para o diaconato. Isso, qualificações para o diaconato. Então nós temos, em resumo aí, 3 qualificações. Primeiro, é a qualificação moral. É o que está no versículo 3. Atos capítulo 6, versículo 3. Diz aí: escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Uma outra versão? Bom testemunho. Boa conduta. Respeitados. É isso aí. Então, a qualificação que os apóstolos colocam em Atos capítulo de número 6, primeira dela, que esses irmãos que fossem fazer o serviço de diaconia, eles precisavam ser, em primeiro lugar, de boa reputação, ter uma qualificação
moral. Isso fica fácil da gente entender porque nós estudamos 1 Timóteo capítulo 3. E o que diz lá em 1 Timóteo capítulo 3? Que aquele que vai servir no diaconato, ele precisa ser respeitável, não é assim? Ele não pode ser dado a muito vinho, não pode ter duas palavras, né? Enfim, etc. A gente viu sobre algumas qualificações lá na carta de Timóteo. Se a gente pega aquele texto de Timóteo e considera as qualificações que são colocadas lá, a gente tem aqui então um resumo do que aquilo significa. Qualificação moral, boa conduta, boa reputação, bom testemunho. Amém? Então, isso aqui não fica difícil para a gente, porque a gente já vem estudando as qualificações de Timóteo, certo? Então, relacionado à qualificação moral, você tem uma pessoa que é respeitável, uma pessoa que não tem dubiedade, não tem dupla palavra, dupla personalidade relacionada ao caráter, né? Esse tipo de coisa que nós já estudamos. Então, para servir na diaconia, em Atos capítulo 6, era necessário a pessoa ter qualificação moral, que é o que o texto diz, define, melhor dizendo, de boa conduta. Amém? Ou seja, quando os apóstolos eles falam para a igreja escolher quem serviria às mesas, houve um cuidado. Não foi de qualquer jeito. Eles não chegaram e falaram assim: olha, observem, escolham quem tem mais talento, mais talentoso dentre vós. Não. Em primeiro lugar, já começa assim: que seja de boa conduta, que seja alguém que tenha respeito das outras pessoas. Houve critério. Então, na escolha de diáconos, aquele que escolhe, seja um pastor local, ou seja um corpo de presbíteros, o conselho que vai selecionar diáconos precisa ser criterioso. Precisa ter critério. Amém? Não pode ser de qualquer forma. Precisa observar se tem qualificações para que possa exercer as atribuições. Segundo lugar, o que diz aí no esboço? Espiritual, cheio de Espírito Santo. Isso aí. Então, a segunda qualificação precisaria ser espiritual, cheio do Espírito Santo. Ok? Olha só, a gente vai entrar nesse número 2. Mas vamos ao texto antes para a gente entrar propriamente dito no contexto. Tá bem? Então abra sua Bíblia, por favor. Atos capítulo de número 6. Vamos relembrar o que está acontecendo aqui. Atos capítulo 6, versículo 1 diz: naqueles dias, em quais dias? Nos dias em que a igreja estava exercendo ali, estava se multiplicando, os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus. Crescendo o número dos discípulos, houve o quê? Murmuração. Reclamação. De quem? De quem? Dos gregos. Para quem? Isso aí, contra os hebreus. Então a gente tem aqui, nos dias da igreja, os membros se multiplicando, mas surge uma reclamação, uma murmuração dos gregos, gentios, contra os hebreus, contra o povo israelita. Ok? Agora tem um motivo. Qual é o motivo? Olha no texto. Porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então os gregos eles vêm reclamar contra
os hebreus, os israelitas, lembrando que está todo mundo dentro da fé cristã. Ok? Porque a gente observa lá que em Atos capítulo 2 tinha gente de todo mundo. De todas as nações tinha gente lá. Lembra? Cumprindo-se os dias de Pentecostes. Lembra o que aconteceu em Atos capítulo 2? Então tinha gente de várias nações ali. Pelo fenômeno que aconteceu, obviamente, muitas pessoas ficam mais dias em Jerusalém. E eles estão compondo o número de membros da igreja de Jerusalém. Amém? Então a gente tem gregos, a gente tem hebreus, judeus e gentios numa igreja, fazendo parte de uma igreja só, que é a igreja de Jerusalém. Tá certo? E aí, numa dessas, os gregos vêm e reclamam com os judeus: olha, as nossas viúvas estão sendo deixadas em segundo plano. Elas não estão sendo assistidas em suas necessidades. Essa é a reclamação. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que toda igreja tem problema. A igreja de Jerusalém, ela pode servir de modelo para nós. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. E todos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Eles tinham tudo em comum, etc. É uma igreja que a gente pode olhar para ela e falar: é uma igreja modelo. É uma igreja com muitas qualidades. É uma igreja onde eu congregaria. Uma igreja atrativa. Tem Cristo no centro. Tem o Evangelho de Jesus ali. Os apóstolos estão pregando e realizando pelo poder de Deus muitos sinais. Só que até mesmo nessa igreja surgiu um problema. E o problema era que os gregos, as viúvas dos gregos estavam sendo deixadas de lado, entre aspas. Mas foi uma necessidade que se levantou e caiu no conhecimento dos apóstolos, que eram os líderes da igreja. Porque todo problema precisa ser solucionado. Agora, problemas não serão solucionados se ninguém abrir a boca para comunicar. Porque às vezes nós queremos que os nossos problemas sejam solucionados, mas a gente espera que Deus revele para quem vai solucionar o problema, ao invés de compartilharmos. Então toda a igreja tem problema. E todo problema que surge precisa ser compartilhado para que haja solução. Versículo 3. Melhor, versículo 2. Pode falar. É parecido com aquela série de unidade? Cada um tem problema diferente? Sim. Um bom exemplo, né? A gente tem lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, 7 igrejas, né? E a gente vê no decorrer das cartas as igrejas com problemas e Jesus trazendo solução, né? Através da vida de João. Então é isso. Toda igreja tem e terá problemas. Versículo 2. Então, ou seja, tomaram atitude. Quem? Os 12, os apóstolos. Então os 12, convocando os discípulos, ou seja, teve uma reunião. Alguém se levantou para falar com a membresia. E eles disseram, a liderança disse: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. O que os apóstolos estão dizendo aqui? Que dentro do ministério existem prioridades da liderança que outros não poderão abraçar. Que diz respeito ao quê? A oração e ao ministério da palavra. A gente vai ver isso. Aqui a gente já vê os apóstolos prontos para delegar funções. Porque a gente vê, por exemplo, na pregação de Pedro, quantas mil almas aceitaram a fé? 3.000. Depois esse número foi para 5. E se
se multiplicou. Então é muita gente para 12 pessoas. E aí os apóstolos estão dizendo no versículo 2: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Não que as mesas não sejam importantes. Não que servir às mesas, cuidar das viúvas, dos necessitados, não seja uma causa digna. Mas é que a palavra precisa ser guardada, conservada, preservada. E ninguém melhor que um time de apóstolos, ninguém melhor que um ministério para fazer essa função. Sabedoria de Deus. Os apóstolos então vão destinar. Nós ficamos com a oração e com o ministério da palavra e vamos precisar de ajuda e instituir pessoas para servir as mesas. Ok? Versículo 3. Aí os apóstolos continuam dizendo: escolhei irmãos dentre vós. Quantos homens? 7. Quantos homens? 7. 7 homens. De quê? De boa reputação, qualificação moral. Não pode ser um fofoqueiro, um ladrão, alguém que não tenha boa fama, mentiroso, preguiçoso e por aí vai. Precisa ter boa reputação, precisa ter qualificação moral, precisa ser alguém fiel. Para quê? Para cuidar dos necessitados. E para cuidar dos necessitados, as viúvas, que é o contexto aqui, precisa mais do que? Ter qualificação espiritual, ser cheio do Espírito. É o que diz o texto. Escolhei irmãos entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Então, para cuidar de necessitados, o diácono, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa ter o Espírito Santo e ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Aí, às vezes, nós queremos realizar funções no corpo de Cristo que a gente considera maior do que cuidar da necessidade dos outros, mas a gente não tem nenhum e nem outro. E olha o critério dos apóstolos para cuidar de viúvas, para atender às necessidades de viúvas. Precisa ser qualificado moral e espiritualmente, ser cheio do Espírito. Terceiro lugar, isso aí. Qualificação intelectual, cheio de sabedoria. Versículo 3: cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Qual era a tarefa? Ser mais um apóstolo? Não, vamos escolher mais 7 apóstolos. Era essa a tarefa? Não. Sim ou não? Não. Não, vamos destinar a tarefa de dirigir uma outra igreja fora de Jerusalém. Para isso vamos escolher 7 homens com essas qualificações. Era essa a tarefa? Qual que era a tarefa? Cuidar dos necessitados. Hoje a gente quer pregar, quer ensinar, quer expulsar demônio, quer dirigir igreja, quer fazer acontecer. Mas a qualificação para cuidar de gente, que é o mínimo, como obreiros, às vezes a gente não tem. Irmãos, estou falando algo errado? Isso
significa que a diaconia é um importante negócio, como diz o versículo 3. Então precisa ter critérios. Talvez você olhe para os apóstolos e fala: poxa, eles eram exigentes. Isso é verdade? Sim ou não? Sim. Mas por que eles precisaram ser exigentes? Porque cuidar ou ser participante no cuidado do corpo de Cristo não é qualquer tarefa. É um importante negócio. É a tarefa. Veja que o diaconato, ele não surge como uma função para tapar buracos, para cumprir tabela. Não, é necessário, era uma necessidade. A diaconia é uma necessidade dentro do corpo de Cristo. Mas para isso precisa ter qualificações. Atos capítulo 6 está nos chamando, nos convidando para um nível de compreensão maior acerca daquilo que nós fazemos na obra de Deus, né? Então, qualificação moral de boa conduta, sem segredo, porque a gente já estudou isso nas últimas 2 aulas. Amém? Amém? Agora, o que é ser cheio do Espírito Santo? Antes de vocês responderem, quem aqui fez a lição de casa, levante a mão. Ok, vocês fizeram para entregar? É? Tá bom. O que é ser cheio do Espírito Santo? Pode, por favor, irmã Luciana. Então, eu entender melhor isso aí. Ah. Porque tem obreiros que é cheio do Espírito Santo dentro da igreja, profetiza, cura, tudo, mas na vizinhança nem sabe o que ele fez. Então, ser cheio do Espírito Santo, no meu ver, é a pessoa onde você chega, todo mundo reconhece que é cristão, né? Ok. E tem crente que passa despercebido na rua, no banco, nos lugares como uma opção comum do mundo. E na igreja ela é perfeita. Eu conheço pastores que fora da igreja ninguém reconhece ele como pastor. Pelos atos, até pelas vestimentas. Então eu creio que não seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. No meu entendimento. Ok. Obrigado pelo comentário. Você também assim com relação ao ser cheio de Espírito Santo, quando a pessoa tem uma vida de oração, Vida de oração. a leitura da palavra, ela tem toda essa mudança. Dificilmente será dessa forma como eu falo, de uma pessoa que não está acontecendo. Vida de oração, leitura também, pessoa de leitura. Ok. O que é ser cheio do Espírito Santo? Irmãos que fizeram o trabalho. Pode falar, diaconisa lá, por favor. Eu coloquei que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem essa evidência nas suas ações. Ela serve com amor, ela tem bons frutos, ela exala isso através das suas ações. Pregar a palavra de Deus em si também, sem ter medo, não se acovardando. Foi o meu conceito sobre ser cheio do Espírito Santo. Ok, perfeito. Uma Alguém pessoa, mais? uma pessoa guiada por Deus, A pessoa que é guiada por Deus. guiada por Deus, Ok. na oração, no jejum, na Ok. consagração. Alguém mais? Uma que faz a vontade dele em primeiro lugar. Ok. Aqui nasceu de novo, né? Foi transformado pela palavra. Vai se beneficiar dos frutos do Espírito. A pessoa que nasceu de novo, ela foi transformada e isso vai se evidenciar pelo fruto do Espírito. Ok? Uma definição. Alguém mais, professor Anésio? Como eu digo com o Pedro aqui, é sobre os frutos mesmo, né? Porque sem os frutos, como que você vai servir? Você precisa ter amor, você precisa ser longânimo, ser bondoso, ser manso. Para cuidar de pessoas, precisa de tudo isso. Perfeito.
bem, é isso aí. Quero deixar um texto, ou 2 textos. Primeiro, está na carta de Efésios. Pode abrir, por favor, Efésios capítulo 4. Esse é um bom texto para os irmãos pegar uma hora, esteja tranquilo na sua casa, e ler, sabe, devagar, e observando palavra por palavra, versículo por versículo. Aos Efésios, capítulo 5, eu disse capítulo 4, na verdade é o capítulo 5. Versículo 18, capítulo 5, versículo 18. Quem pode ler bem alto? E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Olha aí, o que Paulo está dizendo? Não se embriague com vinho, mas se encha com o Espírito Santo. Aí a pergunta é: tá bom, Paulo, mas como eu posso me encher do Espírito Santo? Essa é uma pergunta. Como Paulo responderia? Versículo 19 em diante. Olha aí. Falando entre vós o quê? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Está aí. Como ser cheio do Espírito? Começa por aqui. Falando entre vós com palavras torpes. É isso? Não, né? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, ou seja, algo que vem de dentro para fora. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa grata, ela tem gratidão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se não tem sujeição, não tem enchimento do Espírito. Sabe aquela pessoa autossuficiente, independente, teimosa, não quer se sujeitar a ninguém, e nem mesmo a palavra? Como uma pessoa dessa pode ser cheia do Espírito? Paulo continua respondendo, ok? Versículo 22. Como as mulheres podem ser cheias do Espírito Santo? Olha aí, versículo 22. As mulheres sejam cada uma debaixo da mesma missão do seu próprio marido, submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do povo. Até a vida conjugal expressa se eu sou ou não sou cheio do Espírito Santo. Versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aí agora para os maridos, para os homens, versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, e ele vai discorrendo sobre isso. Ainda dentro do casamento, ele vai passar versículo 32, versículo 33, e ele continua. Capítulo de número 6 da carta de Éfeso. Como ser cheio do Espírito Santo? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo.
a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, agora para os pais, vós pais, versículo 4, olha o texto aí: não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Para os funcionários, versículo 5, vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor. Enfim, Paulo está trazendo o enchimento do Espírito Santo para todas as atividades cotidianas. Então é muito bem o que a irmã Luciane acabou de falar. Porque ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja é fácil? É muito fácil, não é assim? A gente ser cristão dentro da igreja. Mas e nas atividades cotidianas? E na minha vida conjugal? Dentro de casa, com a minha esposa, com o esposo, com o filho, com o pai? O enchimento do Espírito, a vida cheia do Espírito, ela tem frutos. Ela se desenvolve. Paulo está dizendo a partir do versículo 18: não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito. De que forma? E ele vai trabalhar esse conceito. Veja que só depois de falar sobre a vida cotidiana, ele chega na armadura espiritual. Estamos no ano do revestimento, né? Como é que a gente quer se vestir? Com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o cinturão da verdade e etc. Como a gente quer ser revestido se a gente não cumpre o básico na vida cotidiana? Amando a mulher, respeitando o marido, obedecendo o pai, trabalhando com dignidade, etc. Está dando para entender, irmãos? Então, tem que ser cheio do Espírito Santo. Precisa ter uma vida, em primeiro lugar, devocional. E uma vida devocional é uma vida prática, em que você ora, você lê Bíblia, você jejua. Os irmãos acabaram de falar tudo isso. Mas até as coisas mais simples do que essas, como ser educado, ser cortês, ser respeitoso, porque o Espírito que está dentro de mim e me enche, ele me enche para que eu tenha boas ações. Gálatas capítulo 5, vamos para lá? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. É claro que todo o capítulo definiria para a gente isso que estamos falando, mas a partir do versículo 22, o texto que você já conhece, está aí. Características de uma pessoa cheia do Espírito. Porque às vezes a gente confunde ser cheio do Espírito com fazer barulho. Mas não é essa a realidade. O que é ser cheio do Espírito? Versículo 22. Professor Alésio, por favor, querido, pode ler? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É isso aí. Então, às vezes, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não tenho domínio próprio. Traduzindo, ainda não sou cheio do Espírito. Não, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não tenho longanimidade. Não sou longânimo. Traduzindo, ainda não sou cheio do Espírito. Uma diferença ser cheio do Espírito Santo e ser visitado pelo Espírito? Sim. Você pode ser visitado pelo Espírito, ok? E você sentir o toque do Espírito, a renovação do Espírito, enfim. Quando o Espírito Santo age, ele é diverso, né? Ele é diverso. Você pode sentir alegria, etc.
Ok? Nós temos exemplos bíblicos disso. Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, por aí vai. Atos capítulo 10, Atos capítulo 16. N passagens que falam sobre a visitação do Espírito à igreja, aos crentes, mas o ser cheio do Espírito Santo fala de uma vida, entendeu? Uma vida que segue o que a palavra diz. Se eu pudesse resumir, seria isso. Aquilo que o Claudemir também nos ajudou. Uma pessoa que ela foi regenerada, ela nasceu de novo, ela foi transformada, né? E agora ela caminha desenvolvendo esse fruto do Espírito de Gálatas, né? O amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, você pode ser visitado pelo Espírito, mas melhor ainda é você andar com Ele, uma vida com Ele, entendeu? Aí você será cheio do Espírito. Você, às vezes, é visitado pela igreja, ela sai pra fora. Isso, e aí tem. depois eu falo palavrão. Isso mesmo. Já entendeu tudo, né? Isso, exatamente. É isso aí. A gente pode acrescentar aí Filipenses 4, 8 e 9? Pode. Leia, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. É isso aí. Então, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai desejar os interesses espirituais, né? Filipenses 4, versículo 8 e 9, né, Claudemir? Isso. Perfeito. Então, irmãos, ficou claro? Alguma dúvida? Pode perguntar. Fique à vontade. Ok. Terceiro lugar, a terceira qualificação em Atos, é a qualificação intelectual. Cheio de sabedoria. Ok? Então a pessoa precisa ter boa reputação, ser cheia do Espírito Santo e cheia de sabedoria. A gente pode trazer algumas prerrogativas sobre uma pessoa que tem sabedoria, né, dentro do contexto de diaconia. Por exemplo, o que é um diácono cheio de sabedoria? O que é uma diaconisa cheia de sabedoria? É uma pessoa, por exemplo, que ela tem condições para aconselhar outra pessoa. É um exemplo. Lembra que na avaliação inicial tinha uma pergunta sobre isso? Se viesse alguém e perguntasse assim para você, como você responderia? Lembra dessa questão? Lembra? Então é isso aí. Então, ainda que a gente, às vezes, em determinado assunto, a gente não vai ter toda a bagagem, todo o conteúdo teológico, não é disso que eu estou falando. É condições de aconselhar a pessoa, ainda que seja com simplicidade. Mas se o aconselhamento é certo, é bíblico e é com clareza, é disso que a gente precisa. Então nós precisamos de obreiros, de diáconos e diaconisas, né, que tenham condições para aconselhamento. Amém? Dentro disso, sobre ser cheio de sabedoria, né, a gente pode traçar muitas coisas. Porque situações difíceis e diárias, elas surgem. Sim ou não? Mas o diácono, a diaconisa, precisa estar pronto, preparado para enfrentar situações difíceis. Quantas vezes não vem situações para a gente e a gente tem que parar para pensar em como a gente vai agir. Não é assim? Seja no trabalho, seja na escola, seja na rede social, seja na igreja, etc. E dentro desse contexto de diaconia, na igreja, a gente também enfrenta por alguns problemas.
algumas situações difíceis. E a gente precisa ter condição de enfrentar as situações difíceis. E quando eu ver que eu não tenho condições de enfrentar aquela situação difícil, age com sabedoria, procura ajuda de outra pessoa. Amém? Então, são essas coisas. Por quê? Porque aqueles 7 homens, eles seriam colocados dentro de uma situação que aquela situação dizia respeito à solução de um problema. Lembra? As viúvas estão deixadas de serem assistidas. Então a gente precisa de homens capazes, intelectuais, cheios de sabedoria. Homens que tenham condições de resolver problema. Homens que tenham flexibilidade, jogo de cintura. Homens que sejam capazes de lidar com situações difíceis. O diácono, a diaconisa, precisa ser colocada nessas situações. Amém? Também, no caso de Moisés também. Então, a gente tem muitos exemplos, né, mamãe, na Bíblia, que a gente olha pessoas diante de situações difíceis e tiveram condições, sabedoria para lidar com aquela situação. Ok? Então, olha, vamos lá para 1 Timóteo capítulo 4, rapidinho. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e 14. Talvez você me pergunte assim, mas como que eu posso crescer em sabedoria para reagir certo a situações difíceis? A resposta está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Emily, em um alto e bom som, leia para a gente. Até minha chegada, dedique-se à leitura pura. Dedique-se à leitura pura das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros puseram as mãos sobre você. Então você pode anotar esse texto, tá certo? Você pode colocar no lado dele assim: o preparo intelectual e espiritual do obreiro. O preparo intelectual persiste em ler as Escrituras, em encorajar, em ensinar. O preparo espiritual do obreiro desperta o dom que há em você. É o que está no versículo 13 e 14. O preparo intelectual e espiritual do obreiro. Pegando essa questão de nós termos condições de solucionar problemas, eu quero relembrar o que disse Jesus em João capítulo 14, 15 e 16. E o que a gente vê no contexto de todo o Novo Testamento. Que a função do Espírito Santo não é te revelar, mas é lembrar a você aquilo que você já estudou. Porque diante de situações difíceis, se a gente tem o conhecimento, a prática da leitura, da busca na palavra, veio situação difícil para a gente, vai ficar mais fácil a gente encontrar saídas, escapes, soluções para aqueles problemas, por causa do conhecimento da palavra. E aí o Espírito Santo vai ser um auxiliador nosso, como? Trazendo à nossa memória aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já estudamos, aquilo que já ouvimos no estudo de quarta, numa escola bíblica de domingo pela manhã, etc. Porque às vezes a gente quer ser pessoas que falam assim: eu sou totalmente dependente do Espírito. Mas até que ponto eu sou totalmente dependente do Espírito? Até ao ponto de não precisar ler Bíblia? Não, eu vou chegar lá, vou pregar e vai descer quentinho na hora. Deus vai falar tudo na hora. Isso é antibíblico. Jesus não ensinou isso, Jesus ensinou o contrário. 14, 15 e 16 de novo. Diante de situações difíceis, a gente precisa
precisa buscar o conselho da palavra. Ok? É claro que dentro disso, estamos falando disso, né? O obreiro, ele persiste numa vida de oração. O Espírito Santo, ele não vem nessas horas para revelar, mas para lembrar aquilo que ele já te deu condições através do conhecimento. Caminhamos? Então a gente vem em Atos capítulo 6. E essa igreja, por mais bela que ela fosse, ela tinha problemas, ela teve problemas, mas a liderança solucionou, dividindo tarefas, delegando tarefas, ok? Então a gente vai ver que os diáconos, esses 7 diáconos em Atos capítulo 6, eles vão proporcionar àqueles 12 apóstolos mais condições para eles exercerem o próprio diaconato, o próprio apostolado, melhor dizendo. Então isso fala de mais dinamismo na igreja, ok? Além disso, eles fecharam a boca dos acusadores, tá certo? Dos reclamões. Tudo bem que estavam com razão, mas dali para frente já não tinha mais motivo para reclamar, porque fora solucionado o problema. Então, os diáconos, diaconisas, eles são agentes de solução. Eles promovem soluções. Os diáconos e diaconisas, eles são, de certa forma, escudo da igreja. Porque eles são guardiões da unidade da igreja. Anote isso, os diáconos, as diaconisas são guardiões da unidade da igreja. Porque se aquela reclamação persiste e aquele problema não é solucionado, haveria uma divisão dentro da igreja de Jerusalém. Gregos para um lado, israelitas para outro. Mas com a ação dos apóstolos, sensibilidade dos apóstolos, e também com a ação dos diáconos, então a unidade daquela igreja ela foi preservada. Porque os diáconos, eles foram guardiões da unidade da igreja. Ok? Concluindo essa parte, para a solução de problemas dentro do corpo de Cristo, precisa ser selecionados pessoas de caráter aprovado, cheios do Espírito. E uma palavra bastante importante dentro desse contexto de Atos 6 é a palavra reconhecimento. Porque a gente vê no capítulo 6, versículo 1, versículo 2, que os apóstolos, eles não chegaram assim e falaram assim: olha, a gente vai escolher desses milhares de pessoas 7 homens. Não foi isso que aconteceu, né? O que os apóstolos disseram? Fizeram lá o comunicado com a própria igreja, com os membros da igreja de Jerusalém, e disseram: vocês vão escolher homens dentre vocês, que sejam assim. Vocês podem escolher, mas os critérios são esses. Ou seja, aqueles diáconos, aqueles 7 homens, eles foram reconhecidos. Eles tiveram reconhecimento. Porque era algo que eles estavam prontos para fazer. Isso significa que na seleção, atenção, na seleção de obreiros, eu não seleciono obreiros e após selecioná-los, pronto, a partir de agora, vocês têm a responsabilidade para se tornarem isso aqui. Quando a gente vai selecionar obreiros, pastor, ou dependendo do sistema, diferente de outras igrejas, o corpo de presbíteros, quando os responsáveis vão selecionar obreiros, eles precisam fazer como os apóstolos. Antes da seleção, a pessoa precisa ter esses critérios. Porque o critério
não vem depois da seleção. O critério vem antes. Deu para entender, irmãos? Por isso, reconhecimento é reconhecer aquilo que a pessoa já é, aquilo que a pessoa já faz. Então, quando um obreiro é selecionado de forma correta, ele é selecionado sendo reconhecido por algo que ele já tem condições para fazer. Ele já tem as qualificações. Muito bem, alguma pergunta? Tópico de número 2. O que diz aí no esboço? Todos juntos vamos ler o tópico 2. 1, 2, 3. Ok, vamos lá. A gente tem Atos capítulo 6. Abra aí, por gentileza. Essas atribuições, de uma forma resumida, e a gente pode trabalhar isso. Um detalhe interessante é que foram escolhidos os melhores para servir os menores. Tá bom, vamos ter um apagador nisso. Por favor. Nós temos aí em Atos capítulo 6. Versículo de número 2, presbítero Anderson, pode ler o versículo 2? Atos 6, versículo 2. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Então você coloca aí, anote aí no seu caderno. Podemos resumir as atribuições do diaconato. Coloca aí. Podemos resumir as atribuições do diaconato a servir as mesas. Podemos resumir as atribuições do diaconato a servir as mesas. Ponto final. O que um diácono faz? Ele serve as mesas. Irmão Richard, o que um diácono faz? Serve as mesas. Irmão Joãozinho, o que um diácono faz? A mesa? Diácono Onésio, o que um diácono faz? Serve as mesas. Ok. Alexandre, meu amigo, o que um diácono faz? Serve as mesas. Pastor Ricardo, o que um diácono faz? Isso aí, serve as mesas. Isso aí. Então, no dia que te perguntarem o que um diácono faz, você responde: serve as mesas. Agora, uma outra pergunta, para dificultar, está no seu esboço, para facilitar. Quais mesas? Em primeiro lugar, qual que é a mesa? Pastoral. A mesa pastoral.
primeira mesa que o diácono e a diaconisa servem? A mesa pastoral. Isso fala do apoio ao ministério pastoral. O apoio ao ministério dos líderes. Então está aí o pastor local, está aí os presbíteros, ok? O diácono, a diaconisa, é um apoio à visão da liderança. Tá certo? Então você tem o pastor, ou os pastores, os presbíteros. O diácono, ele é um apoio para esse serviço, para esse ministério. Amém? Como é que ele faz isso? Como é que ele presta apoio? Como é que o diácono, a diaconisa presta apoio ao ministério pastoral? Em primeiro lugar, acompanhando e visitando membros enfermos, enlutados ou outras necessidades. Um diácono, ele pode visitar membros da igreja que estão em necessidades. Atos capítulo 6 fala sobre isso. Eles cuidaram da necessidade das viúvas. Ok? E ele pode fazer isso juntamente com o pastor. Supervisionado pelo pastor, pelos presbíteros, enfim. Mas também é função diaconal visitar os necessitados em suas necessidades. E isso a gente pode abrir um leque de assuntos. Então, o diácono não é aquela pessoa, não deve ser aquela pessoa que ignora os problemas das pessoas, mas aquela pessoa que está pronta para atender às necessidades. Você quer falar algo? Detalhe, cheio de espírito. Precisa. Senão... Ontem eu peguei chorando vendo esse texto. Meu pai levou uma cesta básica que está cheio de espírito. Eu disse para a minha realidade aqui. E aí, pastor, gostou dessa? Boa reflexão, né? Boa, muito boa. Muito boa reflexão. É exatamente isso, Alexandre. Aplicando para a nossa prática, para entregar uma cesta básica, a Bíblia tem critérios para a gente. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Então, apoio à mesa pastoral, o ministério pastoral, acompanhando, visitando pessoas em suas necessidades, ok? Isso não dá o direito do diácono ser um entrão, uma pessoa, tem uma palavra, melhor que essa, invasiva. Tudo tem uma forma e um jeito, ok? Isso nós aprendemos uma palavra uns com os outros, com pessoas mais experientes e com o próprio ministério pastoral. Posso dar uma acrescentada? Sim, pastor, por favor. Alexandre, o diácono foi lá na casa da irmã e levou uns alimentos para ela. Estava precisando de tudo, ele levou uns alimentos. E aí ele chegou lá e ele disse: olha, está aqui, trago a paz do pastor. Ele pediu para fazer isso. Ele quis ser cordial com o pastor, certo? Só que a irmã encontrou o pastor e disse: pastor, obrigado lá pelos mantimentos, foi de Deus. E eu, que mantimento? Não estava sabendo. Não estava sabendo. Então acho que é importante essa comunicação com o pastor, né? Sim. Para que a coisa aconteça de forma ordenada, né? Sim. Já que com Deus as coisas com ordem, né? Sim. Então é isso aí, a gente quer fazer o bem, não quer comunicar, quer fazer sem ninguém saber, faça, mas não use o nome do pastor, porque, ou de qualquer outro que não está sabendo, porque pode acabar dessa forma, aí fica meio sem graça, né? Ok, perfeito. É isso aí. Olha aí, uma outra forma da gente prestar serviço ao ministério pastoral, acompanhando pessoalmente os pastores. Como é que a gente pode acompanhar a liderança? Que forma? Perguntando? Tá tudo bem? Oi, pastor, tá tudo bem? É isso, mais ou menos isso? Não, se precisa de alguma coisa, de ajuda,
forma que a gente pode prestar esse acompanhamento pessoalmente com os pastores? Por meio do cuidado, do amparo, em algumas necessidades, né? Ok? Uma outra coisa importante: oração pela vida dos pastores. Como se começa a ajuda? A ajuda se começa em oração. Como eu posso prestar apoio ao ministério pastoral? Com esse acompanhamento. A irmã Rosiana acabou de falar, perguntando: tudo bem? Precisa de algo? Oi? Comunicação. Comunicação. É isso aí. Como os professores. Sim. Então, o diácono, a diaconisa não pode ser distante do ministério pastoral, porque trabalham juntos. Amém ou não? Qual foi a última vez que você chamou o pastor Ricardo para tomar café na sua casa? Ele já respondeu. Tá ouvindo aí? É o que, Ana? O ano passado? Acho que foi o último, né, pastor? É porque eu cheguei de surpresa, não fui convidado. Mas teve bolo? Teve os brioches lá. Aquele bolinho de bolo assim. Como é que a gente pode prestar apoio ao ministério pastoral? Essa aqui também é importante. Identificando a necessidade dos membros e comunicando aos pastores. Nesse caso também do pastor comunicar a igreja que vai fazer assim, uma saída para algum lugar, para a pessoa se quiser ajudar. Ok. Então você também pode prestar apoio ao ministério pastoral quando você identifica uma necessidade de alguém. Isso aqui eu não tenho condições de solucionar. Eu, como diácono, não tenho condições. Leva para quem pode solucionar. Existem problemas que são de nível pastoral. Sim ou não? Sim. Isso também é uma forma de auxiliar, de prestar apoio, a comunicação aos pastores. Porque o diácono ele é um auxiliar do pastor. Uma das funções do diácono é essa. É ele ser um auxiliar, um companheiro, um parceiro do pastor. E então, ao estar diante de um problema, ele não pode dizer assim: não, esse problema aqui é nível pastoral, mas não vou levar para o pastor porque o pastor já está com 1000 problemas. Pastor Ricardo, quando o senhor tiver com 1000 problemas, se eu tiver com mais um para colocar na sua mão, o que eu devo fazer? Colocar. Então o senhor vai ter 1001? Exato. É isso aí. Porque assim vai saindo um, vai entrando o outro, né? Então, a função faz parte, né? É a atribuição do pastor. Então esse negócio de não vou levar mais um problema para o pastor, esquece isso aí. Leva 10 de uma vez, tá? Também não exagera. Mas é verdade, quem nunca pensou assim, né? Poxa, eu precisava da ajuda do pastor, mas não vou comunicar não. Porque o pastor deve estar cheio de problemas. Sabia que fazendo assim está atrapalhando o meu ministério? Está atrapalhando. Ele foi chamado para isso. Os pastores, os presbíteros foram chamados para resolver problemas. Se eles foram chamados para isso, problema de alma, espiritual, então a gente vai levar problemas para eles. Não ignore os problemas, as necessidades das pessoas. Isso aqui é um comunicado que eu trago para nós que somos diáconos, tá bem? Então a gente não pode pensar dessa forma. Mas se a pessoa te conta e fala que não é para contar do pastor. Isso. Está desviado. Aí, em primeiro lugar, a senhora deve dizer para essa pessoa: olha, pessoa, com todo carinho, a Bíblia nos ensina que nós precisamos buscar solução pastoral. Onde está isso escrito?
5 é uma das passagens. Existem problemas a nível pastoral, eles precisam ser tratados a nível pastoral. Então, em primeiro lugar, isso é você tentar levar essa pessoa a falar com o pastor, né? Mas é aquela coisa, né? Tem gente que vai morrer. Um exemplo prático: tem gente que está diante de uma ponte, vai se jogar e vai morrer. Você não vai tentar ajudar essa pessoa? Procurar solução? Alguém que vai poder salvar essa pessoa dessa queda? Então fica isso, né? O trabalho diaconal é justamente buscar a salvação, a santificação, né, das pessoas. Eu acredito que muitas pessoas têm essa dificuldade de se comunicar com o pastor, principalmente por achar que ele é um líder religioso. Porque a gente vê o pastor como alta autoridade, é o que ele realmente é dentro da igreja. Mas eu acredito que quando a gente olha para ele como se fosse um irmão em Cristo, a gente consegue perceber que ele é nosso irmão, então a gente pode confiar nele, pode conversar com ele, mesmo ele sendo uma autoridade dentro da igreja. Ok. A passagem que eu falei de Levítico, capítulo 5, fala que uma pessoa, vamos para lá, Levítico capítulo 5, só para a gente fechar esse assunto e você deixar guardado esse texto. Sublinhe ele, marque ele. Levítico capítulo 5, versículo 1. Paulo Henrique, leia. Se alguém pecar por ter sido testemunha de algo que viu ou soube e não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Alguém foi testemunha de algo e precisava declarar, mas escondeu. Essa pessoa é culpada. Entende? A responsabilidade de você ouvir um desabafo, de você ouvir problema de outras pessoas, porque existem problemas que estão em nível pastoral. E agora, o que você faz com essa informação? Caminhamos. Pastor Ricardo, uma pergunta para o senhor. O que o senhor prefere? Um companheiro de ministério que esconde o que tem que ser compartilhado para poupar o senhor de trabalho? Ou um que chega e diz: ó, pastor, está aqui e trouxe mais um problema? Segunda opção, quem trouxe mais um problema. Ficou claro, amados? Essa é uma das formas da gente apoiar o ministério pastoral. Dúvidas? Uma outra forma de apoiar o ministério pastoral, ou seja, servir a mesa pastoral. Já falamos sobre isso. Promover a unidade da igreja. Quando você ouvir alguma reclamação ou murmuração, você não acrescenta. Ok? Chegou aquela reclamação na igreja de Jerusalém. Os judeus estão deixando de cuidar das viúvas dos gregos. É mesmo, esses judeus aí, eles não se dão bem com os gentios, eles são assim mesmo. O que eu estou fazendo? Promovendo divisão. Ela só usou uma frase, qual foi? Colocando lenha na fogueira. Colocando lenha na fogueira. É isso aí. Que ouvido, hein? Aí o diácono, ele está diante de uma murmuração e às vezes aquilo que ele está ouvindo é até uma mentira. E ele tem a oportunidade de conduzir o outro irmão à verdade. E ele omite, ele se cala. Amados, unidade da igreja não é responsabilidade de pastor e presbítero apenas. Porque o diácono, a diaconisa, lidera a igreja juntamente com o pastor. Aí não faz sentido um
diácono ver murmuração, reclamação e ele colocar mais lenha na fogueira. Ele precisa ser um pacificador. Guarde isso no seu coração. Você é diácono, diaconisa, missionário, missionária, qualquer função que você exerce. Qual que é a vontade de Deus? É que nós sejamos pacificadores. Promova relacionamentos. Promova reconciliações. Promova comentários positivos. Não coloque lenha na fogueira. Porque a Bíblia nos ensina que uma pessoa que coloca lenha na fogueira está se opondo à vontade de Deus. Aí já não é mais um reclamão, não é só mais um murmurador. É quem dá apoio. Os dois pecaram juntos. Mas eu fui chamado por Deus para ser diácono. Mas eu não estou nem aí para solucionar problemas. Pecado. Eu não estou servindo a mesa. Eu estou desservindo a mesa. Eu estou sendo como Judas. Porque Judas traiu a Jesus se levantando da mesa. O traidor estava na mesa. E aí eu traio o meu próprio ofício diaconal quando eu deixo de servir a mesa do ministério. Isso é forte ou não? O que pode acontecer também é a pessoa ficar descontente com alguma decisão da liderança, por exemplo, e ela vai ficar servindo descontente e sem passar problema para a liderança, sem comunicar. Vai ficar talvez falando entre as pessoas, mas a liderança não sabe daquele descontentamento, uma causa. Esse aí pode se encaixar nesse grupo dos que carregarão a sua iniquidade. Levarão a sua iniquidade, né? Sim. Encaixa da mesma forma. Porque às vezes uma insatisfação compartilhada ela pode ser bem compreendida, ok? E ela pode ser sanada. Às vezes você tem uma insatisfação e é normal você ficar insatisfeito com algo, mas se você passar para frente, pastor, não entendi isso aqui. Por quê? Quero entender. Você vai ter uma explicação. Ou, em segundo lugar, você vai ter a oportunidade de corrigir algo que o pastor não viu. Isso é claro? Servir a mesa pastoral. Outra forma de servir a mesa pastoral, o diácono, a diaconisa, não pode ser arrogante para com o pastor. Ok? Isso fala de desrespeito, de ser snob, de ser agressivo. Não pode sabotar o ministério do pastor. Existem N formas de sabotar o ministério de alguém. Caluniando, inventando mentiras, contando verdades pela metade. Sabe, o lado que me favorece eu conto, e o lado que não me favorece eu omito. Isso gera calúnia. E aí eu posso sabotar o ministério de alguém. Vocês lembram de uma passagem onde Absalão, ele ficava atraindo pessoas para si, tentando conquistar pessoas para si, em oposição a seu próprio pai Davi? Vocês lembram dessa passagem? E tem gente que é assim. Ele quer atrair pessoas com suas opiniões, ele quer atrair pessoas em oposição à própria mesa que ele está servindo. A divisão, né? Não pode ter divisão. Sim. Então eu trago esse apoio ao ministério, esse serviço à mesa, quando eu também não
de forma errada. Porque, de uma forma prática, às vezes o pastor pode chegar a você e pedir uma opinião para você. Ou você pode chegar para o pastor, para o presbítero, para o dirigente, e você compartilhar uma opinião, mas com outras intenções, influenciando errado. Isso também é uma forma de sabotar o ministério pastoral, ok? Ferir a alma do pastor, ferir a família do pastor, etc. Ok? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Os diáconos, as diaconisas, podem corrigir o pastor? Quem acha que não, levante a mão. Quem acha que sim, levante a mão. A resposta é só sim e não. Eu acho que não está tão frio aí, né, irmãos? Vai de novo. O diácono, a diaconisa, o diaconato, quem serve no diaconato, pode corrigir o pastor? Quem acha que não, levante a mão. Não. Quem acha que sim? Expor o problema, que foi falado aí, né? Levar o problema para o pastor. Mas a pergunta é corrigir o pastor. Por exemplo, o pastor fez algo, poxa, o pastor pisou na bola. Ô pastor Ricardo, o senhor pisou na bola aqui. Corrigir o pastor. Chama particular e fala com ele. Isso, exatamente. Quem acha que sim? A maioria? Beleza. Vocês que levantaram a mão, que falaram sim, quem já fez isso, levante a mão. Então, de duas uma. Esse pessoal que agora não levantou a mão, que nunca fez isso, ou na ótica de vocês o pastor nunca errou, ou vocês nunca tiveram coragem. Eu já fiz isso. Não posso errar com outra pessoa. Ok. Não gostei, cheguei nele e falei para ele, porque eu acho que é melhor falar para ele do que ficar falando com É verdade. É. Comprei aquele frango assado, tem que ir, pastor. Quantas vezes eu não já fiz isso com o pastor Ricardo? Algumas vezes. Pastor, olha, isso aqui. Mais uma coisa eu digo para vocês, amados. Sim, é bíblico. O diácono, ele pode corrigir o pastor. Com respeito. Com amor. Amém? E elogiar o pastor, pode? O que eu estou querendo dizer, amados, é que o diácono e o pastor precisam ter uma relação de companheirismo e confiança. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 6. Provérbios, capítulo 27, versículo 6. E diz, Oséias: Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Sabe o que é ferir por amor? A correção sincera. Essa sinceridade. Ok? Esse interesse de ver a pessoa acertando, crescendo. Esse interesse em ver a mesa evoluindo, desenvolvendo. Porque tem gente que vem corrigir, mas ele não vem para corrigir, ele vem para atacar, ele vem para ferir. Ele não vem para mostrar luz, trazer uma nova perspectiva, abrir, ampliar a visão. Ok? Então, amigos apoiam e corrigem um ao outro.
Eu anotei aqui, ó, quem dera se todo pastor pudesse dizer: meus melhores amigos são obreiros. Ô, Glória. Ô, glória, digo eu. Então, quando o diácono ele é amigo do pastor, ele pode proteger o pastor de cometer o erro. Que esse erro pode levar ao prejuízo do seu ministério. Então, quando você vê o seu pastor errando, o presbítero errando, sua liderança errando, procure corrigir com amor, ok? Porque se você estiver certo na sua visão, na sua correção, então você vai livrar essa pessoa de prejudicar o seu ministério. Então, da mesma maneira, quando o pastor ele é amigo do diácono, o pastor ele também pode evitar que esse diácono, que essa diaconisa cometa um erro que pode prejudicar o serviço diaconal. Nesse caso aí do pastor não aceitar. Então, aí vai depender, porque às vezes nem sempre a minha opinião é certa. Às vezes eu posso chegar para corrigir, achando que estou certo, e naquela conversa descubro que na verdade eu estou equivocado. Ok? Esse é um ponto. Porque nem sempre eu estarei certo. Agora, eu posso também estar certo. Mas você vai corrigir? Sim. Agora, nessa correção, eu estando certo e a outra pessoa não me ouvir, eu fiz a minha parte. Então é responsabilidade dela. A pessoa pode dizer: olha, você está certo, e a sua correção é certa, a sua opinião é certa, é bíblica, mas eu não quero saber, eu vou fazer desse jeito mesmo. Fiz minha parte. Estou servindo a mesa, eu fiz a minha parte. É por isso que todo pastor, ele precisa se cercar de pessoas que vão elogiar ele, mas que vão também criticar ele. Porque um pastor que ele se cerca ele mesmo se cerca de pessoas que só o elogiam, ele está se auto-sabotando. A gente que é líder, a gente precisa de pessoas que nos corrigem. Mas guarde isso, com respeito, com amor. Fala. Tem igreja que eu vejo que tem as lideranças cooperando com o pastor. E tem até 2, 3 pastores. Tem outros pastores ali do lado dele. É normal? Pode ser? Sim, perfeito. Isso é bíblico, né? Uma igreja ela pode ter 10, 20, 30 pastores, 5 pastores, 12 pastores, pastores e presbíteros, pessoas que vão compartilhar essa liderança. Tá? Jesus tinha 12 apóstolos. A gente está aqui, ó, Atos capítulo 6, 12 apóstolos. Então são 12 líderes na igreja de Jerusalém. Então não tem problema não. Amém, amados? Então, o que a gente não pode ser? A gente não pode ser pessoas que não querem ouvir conselhos. Joãozinho, posso te dar um conselho? É isso aí. A gente precisa ser pessoas assim. Abertas a aconselhamento. Abertas a conselhos. Porque quando a gente não quer saber de conselho, a gente na verdade é teimoso. E o teimoso, depois que ele quebra a cara, o que ele vai fazer? Ele vai procurar um culpado. Não é assim? Então, a relação do pastor com o diácono, a mesa pastoral, é de companheirismo, de amizade, de confiança. Ok? Digo para os irmãos que são diáconos, diaconisas, missionários, contem com os vossos pastores. Amém? Contem com os vossos pastores. Pastor Ricardo, presbítero Anderson, contem com os diáconos. Ok? Companheirismo. Guarde isso. Pastor Ricardo ele trouxe uma mensagem na segunda-feira, Êxodo 17, é isso? Foi isso? Onde a gente tem a passagem de Moisés intercedendo e os
braços cansaram. Não foi assim? O que aconteceu? E eram 2 cooperadores, 2 diáconos que ajudaram. Isso é igreja. Isso é relacionamento entre pastor e diácono. Ok? Aí eu anotei aqui, ó. Ainda que a liderança pastoral da igreja recaia sobre os pastores, os diáconos são estes auxiliares pastorais que desempenham na vida dos membros da igreja o cuidado, o amor e a misericórdia. Traduzindo, nós somos pastores junto com o pastor. Porque a gente vê isso na vida de Moisés, ele distribuindo pessoas para auxiliá-lo na liderança do povo de Israel. A gente vê isso no ministério sacerdotal, tem o sumo sacerdote, tem os sacerdotes, tem os levitas, e cada um tem as suas funções, mas está todo mundo trabalhando em torno do templo, do tabernáculo, em torno de Deus, em torno da obra. A gente vê isso com os apóstolos, com os diáconos em Atos capítulo 6, com os diáconos em Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo escrevendo e saudando os presbíteros e os diáconos, porque trabalham juntos. Os presbíteros eram os pastores, os presbíteros e os diáconos trabalhando juntos. A liderança da igreja. Então a gente tem essa visão bíblica de que o pastor ele é líder, ou os pastores são líderes da igreja, mas os diáconos eles precisam carregar também esse fardo, dividir esse peso. E aí tem coisas que o diácono vai solucionar, porque ele foi colocado para aquilo. Porque é um problema para diácono solucionar. De repente o pastor nem vai ficar sabendo. Mas foi solucionado aqui. Pronto, solucionou. É claro que existem problemas que devem ser comunicados ao pastor, ainda que o diácono solucionou. Mas tem problema que o diácono solucionou, já era, acabou. E o pastor está resolvendo outros problemas. Um exemplo prático disso. Domingo passado eu resolvi 2 problemas diferentes com 2 jovens. Não careceu o pastor ficar sabendo, porque estava no nível líder de jovens. Ok? Então, um obreiro bem preparado para servir as mesas, ele não precisará de todos os problemas o pastor orientá-lo como ele deve fazer, porque ele está em oração, ele está em contato com a palavra, ele está vendo pessoas mais experientes, ele está colocando em prática o servir as mesas. Tá certo? Então é isso, é uma liderança compartilhada. Então quando a gente fala assim, o problema do pastor, ele que escolheu isso, ele que escolheu ser pastor, ele que escolheu dirigir a igreja, aí eu sou diácono e estou falando isso. E aí, diácono Onésio? Vou falar o quê? Fechamos a nossa aula com uma pergunta. A pergunta é, e a gente fecha esse tópico. A pergunta é, eu estou facilitando ou eu estou dificultando o trabalho daqueles que Deus colocou para pastorear a igreja? Eu estou facilitando ou eu estou dificultando o trabalho daqueles que Deus colocou para pastorear a igreja? Uma pergunta. E a gente precisa pensar nisso. Estamos no mesmo barco. É isso que o Novo Testamento nos ensina. É isso que a gente precisa aprender. Próxima aula nós voltamos e daremos continuidade falando sobre o servir à mesa da igreja, o servir à mesa dos necessitados. Tá bem?
Alguma dúvida? Perguntas? O pastor, ele pode também ficar doente, né? O pastor pode ficar doente? Pode. Muitos problemas. Sim. Sim, o pastor pode adoecer. Esse dia aí o pastor ficou uns 15 dias sem vir, né, pastor? Foi. Adoeceu. Pode sim. A gente aprende em João capítulo 11 que é possível ser amado por Jesus e ficar doente. Lázaro, a quem tu amas? Ok? Ô pastor, seu diácono mandou mensagem preocupado? É sério? Eu vou envergonhar ele. Você vai dar. Ok. Amém, amados? Finalizamos nossa aula. Alguém tem alguma pergunta? Então, você pode aplaudir a Jesus.